Muito bem, voltamos a falar direto da página do jornal Visão Espírita no YouTube e no Facebook para mais uma gota de Espiritismo, mais uma gota de O Livro dos Espíritos. Estamos no livro 4, capítulo 2º, último capítulo do Livro dos Espíritos, Penas e Gozos Futuros, e vamos iniciar o item Penas Temporais. Penas Temporais. Questões de hoje 983 e 984, 983 e 984. Vamos lá, vamos estudar. Se você puder compartilhar esse vídeo, se você puder comentar, se você puder curtir, você ajuda na divulgação da doutrina espírita, já que nós não ganhamos nada com esse vídeo, tá bom? É só mesmo pela divulgação da doutrina espírita. Vamos lá. 983. Perdão, 983. O espírito que expia seus erros numa nova existência não tem sofrimentos materiais. Assim é exato dizer que após a morte a alma só tem sofrimentos morais? Resposta: é bem verdade que, quando a alma está encarnada, as tribulações da vida são um sofrimento para ela, mas só o corpo sofre materialmente. Muitas vezes dizeis que aquele que está morto não tem mais o que sofrer. Isso nem sempre é verdadeiro. Como espírito, aquele que morreu não tem mais dores físicas, mas conforme os erros que cometeu, pode ter dores morais mais cruciantes e, numa nova existência, pode ser ainda mais infeliz. O mal rico pedirá esmola e será vítima de todas as privações da miséria. O orgulhoso passará por todas as humilhações. Aquele que abusa da autoridade e trata seus subordinados com desprezo e dureza será forçado a obedecer a um patrão mais duro do que ele mesmo foi. Todas as penas e as tribulações da vida são a expiação dos erros de uma outra existência, quando não são consequência dos erros da vida atual. Quando tiverdes saído da vida terrena, compreendereis isso. E aí Kardec faz uma alusão às questões 273, 393 e 399. A 393 ele cita na próxima questão também, que é como o homem pode ser responsável por seus atos e resgatar falhas das quais não se lembra. É quando a gente estava falando do esquecimento do passado. Vou ler a 984 e aí a gente comenta as duas. As vicissitudes da vida são sempre a punição dos erros atuais? Resposta: não, já dissemos. São provas impostas por Deus ou escolhidas por vós mesmos no estado de espírito antes de vossa reencarnação para expiar os erros cometidos em outra existência. A infração à lei de Deus e principalmente à lei de justiça nunca fica impune. Se a punição não vem nessa vida, virá necessariamente em outra. É por isso que aquele que parece justo aos vossos olhos é frequentemente acometido por seu próprio passado. Olha, eu até comentei recentemente num vídeo que nós estávamos fazendo que eu vi um apresentador de podcast recentemente, um rapaz que usa um turbante. E ele dizia assim: olha, eu vou contar para vocês uma coisa que vai chocar principalmente aqueles que são espíritas. Porque, infelizmente, alguns de nós espíritas ainda nos incomodamos com o tipo de podcast que esse rapaz faz, das barbaridades que ele apresenta por lá, e ao invés de nós apenas ignorarmos, alguns de nós acabamos comentando, criando até uma hostilidade com relação a esse rapaz, e com isso eles acabam revidando contra os espíritas de forma geral, né? E ele dizia exatamente isso: olha, os espíritas vão ficar chocados com o que eu vou dizer, mas Chico Xavier tem um passado tenebroso. Chico Xavier, no passado, em outras encarnações, ele foi muito ruim, ele foi perverso, ele foi maldoso, e nessa encarnação, apesar da missão que ele tinha, veio com vários sofrimentos. É óbvio, seria um absurdo completo, seria uma incoerência se Deus permitisse que ele passasse pelas
privações, provações e expiações que ele passou, o Chico Xavier, apesar da missão que ele tinha que desenvolver aqui na Terra, se ele não tivesse nenhum passado para expiar, seria um absurdo. Aliás, não faz o menor sentido qualquer um de nós espíritas que estamos começando no espiritismo, sabemos que não há equívoco. Deus não dá nada para gente que a gente não mereça, nada, e nada acontece conosco sem que seja necessário que aconteça conosco, porque Deus é infinitamente bondoso, mas também é infinitamente justo. Portanto, Chico Xavier teve a oportunidade de resgatar males que ele havia cometido no passado, com expiações e provações, apesar da missão que felizmente foi muito bem cumprida. Ainda bem, né? Porque assim nós temos tantos e tantos livros maravilhosos para poder estudar. Então perceba, ao tentar rebaixar a imagem de Chico Xavier, ele simplesmente disse a mais pura verdade. Esse rapaz do podcast, a mais pura verdade, porque quem de nós poderia supor que os sofrimentos do Chico Xavier foram injustos? É claro que não foram injustos. Ele tinha aquilo que ele precisava passar. Ele tinha aquilo como João Batista, que é a reencarnação do profeta Elias, tinha ainda arraigado dentro dele aquele arrependimento. Não era remorso. Remorso é um negócio egoísta, né? Arrependimento. Tinha aquele arrependimento de quando ele acabou sendo responsável pela decapitação dos sacerdotes de Baal, num trabalho que ele estava fazendo de divulgação do Deus vivo e que na época era nessa barganha, nesse jogo, e os sacerdotes de Baal perderam e foram decapitados. Inclusive, a mãe de Salomé era uma dessas sacerdotes. Há quem diga, inclusive, que era chefe dos sacerdotes de Baal e que naquele entrevero que João Batista tinha com Herodes e com ela, pela forma com que eles viviam, aspas, em pecado, na primeira oportunidade que ela teve, ela induziu a filha e falou: pede a cabeça dele numa uma bandeja de prata. E ele então foi decapitado, né, como João Batista, apesar do trabalho extraordinário como Elias, apesar do trabalho extraordinário como João Batista, sendo a voz que clama no deserto antes do Messias, olha só, né, antes do escolhido, antes de Jesus, mas ele tinha aquilo ainda que incomodava ele, né, que aliás, nas histórias reveladas pelos Espíritos, Elias teria entrado em depressão depois da decapitação dos sacerdotes, e Jesus vai conversar com ele no momento de desprendimento do corpo físico, né, quando o corpo dorme, a gente sai do corpo como se tivesse morrido, e ele então, Jesus fala com ele: você tem um trabalho para fazer, depois a gente acerta isso, depois você acerta isso com a sua consciência, porque não há julgamento, não há ninguém que está ali anotando aquilo que eu estou fazendo. A conversa é de mim para comigo mesmo. Por isso que a pergunta aqui é, quando fala que depois, o espírito que expia seus erros numa nova existência não tem sofrimentos materiais, assim, é exato dizer que após a morte a alma só tem sofrimentos morais? E aí a explicação fala justamente de lá, como espírito, aquele que morreu não tem mais dores físicas, mas conforme os erros que cometeu, pode ter dores morais mais cruciantes, e numa nova existência pode ser ainda mais infeliz. E Jesus chegou pro Elias e falou: ó, vai fazer seu trabalho e depois você se acerta com a sua consciência. Não acrescente ao primeiro pecado um segundo, usando o pecado entre aspas, evidente. E aí ele foi e fez o trabalho dele como Elias, extraordinário, tanto que a lenda dizia até que ele tinha subido de corpo e alma para o céu numa carruagem, né? E aí quando ele nasce reencarnando como João Batista, primo de Jesus, ele ainda trazia aquilo com ele. E quando alguém fracassou na prova de pedir a cabeça dele, ele tinha autorização no planejamento encarnatório para sofrer essa expiação. Então nós estamos falando de Elias, extremamente importante na história,
mundial, João Batista, extremamente importante na história mundial, que tinha um passado a expiar. Por que não Chico Xavier? Por que não você? Por que não eu? Todos nós temos. Todos nós temos. O grande detalhe é, às vezes, você, eu, nós cometemos um equívoco por uma série de circunstâncias. Um equívoco por distração, um equívoco, distração no sentido de não oramos e vigiamos, né? Um equívoco por maldade, um equívoco por desconhecimento, por desconhecermos aquela situação. Mas aí vem o arrependimento. Não estou falando de remorso, estou falando de arrependimento. Aí vem o arrependimento. E quando vem o arrependimento, a gente pode pedir a Deus, falar assim, tem como acertar na próxima encarnação? Tem como acertar mais para frente para eu ter a oportunidade de cobrir a multidão dos meus pecados com a caridade? E Ele vai atender. Não porque você é espírita, não porque você sabe pedir isso. Ele vai atender porque Ele é Pai, amoroso, infinitamente bondoso, infinitamente justo. E por ser infinitamente justo, vai te dar, vai me dar, vai nos dar a oportunidade de expiarmos pelo amor. Sempre. Então, claro que na matéria nós vamos passar por momentos difíceis, nós vamos passar por dores, nós vamos passar por sofrimento inerente à matéria. Isso é natural. A matéria está sujeita a uma série de situações. Agora, as dores morais, elas só serão mais cruciantes ou menos cruciantes de acordo com o dolo, com o meu conhecimento acerca do assunto, o meu conhecimento acerca do mal que eu estou fazendo. E ainda assim, se houver arrependimento, que já é o começo da expiação, eu consigo quitar esse débito com a caridade. E aí, numa outra oportunidade, numa outra encarnação, se isso ainda estiver me perturbando, eu então expurgo isso de mim com uma provação terrena que leva à morte do meu corpo, carrego comigo até a morte do meu corpo aquele mal. Seria mais ou menos isso. Amanhã a gente continua com esse assunto de penas temporárias. Eu sou Fábio Pereira, essa é mais uma gota de Espiritismo. Beijo pra você que fica. Tchau.